Fala, galerinha! Olha vocês aqui de novo com o tio Wesley para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. E aí, como é que vocês estão nesse isolamento social? Estão estudando bastante? Brincando? Comendo? Comendo jiló, berinjela, maxixe, né? Eu sei que vocês estão comendo isso tudo, não é verdade? Porque, afinal de contas, quem come isso fica forte, bonito, né? E, tio, o senhor comia isso quando era criança? É, Eu? Claro que eu comia isso quando era criança. Por isso que eu sou forte e bonito, não é verdade? Hã? Mas não mudem de assunto. Nós vamos falar hoje sobre conselho. Vocês sabem o que é conselho? Conselho. Vamos pensar um pouco sobre isso? Vamos primeiro pegar a nossa Bíblia. Você está com sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia e eu gostaria que você abraçasse bem forte a sua Bíblia, que é a palavra de Deus. E você dissesse assim: eu amo a minha Bíblia. Isso, diga isso de todo o coração. Eu amo a minha Bíblia, porque ela é o conselho de Deus para a minha vida. Isso. Você acabou de declarar o seu amor pela palavra de Deus e que ela é o conselho de Deus para você. Conselho é um aviso. É um aviso para uma pessoa acerca do que ela deve ou não fazer. É uma recomendação. Por exemplo, quando o papai e a mamãe diz assim: Joãozinho, não mexa com faca sozinho. Maria, não mexa com fogo, não vá até o fogão sozinha. Tiago, não mexa em eletrodomésticos sem uma supervisão de um adulto. O que o papai e a mamãe estão querendo dizer ali? Para vocês fazerem ou não fazerem algo porque eles amam você. Porque é uma recomendação para o bem de vocês. E Deus faz isso com a gente, tio? O tempo todo. A Bíblia é um grande conselho de Deus para nós. É Deus dizendo ao homem o que ele deve ou não fazer. É um conselho para o nosso bem, para que nós venhamos ter vida com Deus. Nós precisamos seguir os conselhos dele. Estão todos na Bíblia. Hoje, por exemplo, nós vamos aprender uma história muito legal acerca de um grande conselheiro na Bíblia. Um homem que aconselhou de maneira correta. E está lá no livro de Esther. Na verdade, nós vamos resumir o livro de Esther hoje. Hoje você vai aprender a história de Esther. E você vai poder dizer para o seu coleguinha: olha, eu sei o livro de Esther, que tem 10 capítulos, mas hoje nós vamos resumir em alguns minutos de vídeo. Tá bom? Então vamos lá aprender a história de Esther. Era uma vez uma mocinha, uma jovenzinha chamada Esther. A Esther, ela era órfã de pai e de mãe, ou seja, ela não tinha nem papai nem mamãe. Poxa, tio, que triste. E quem cuidava dela? Bom, Deus providenciou alguém, né? O primo dela, Mardoqueu. Mardoqueu cuidou de Esther quando ela era pequenininha. Tio, por que Mardoqueu tem o cabelo assim e ele é flamenguista? Bom, porque a tia Elisete deu alguns bonequinhos pro tio e não tem nenhum com cara de Mardoqueu. O meu Mardoqueu hoje vai ser flamenguista com cabelo assim, tá bom? Então, Mardoqueu cuidou de Esther. Eles eram judeus. E você sabe que o judeu, ele aprendia a palavra de Deus desde pequenininho, não é? A Torá,
A Torá era a Bíblia dos judeus lá naquela época. E aí Mardoqueu ensinou a Ester nos caminhos do Senhor. Ele aconselhava a Ester nos caminhos de Deus e ensinou a Torá, a Bíblia, para ela todinha. E Ester cresceu. Essa menininha que era órfã, que não tinha nem papai nem mamãe, ela cresceu. E sabe o que ela se tornou? Ela se tornou rainha. É a esposa do rei naquele tempo, o rei Assuero. E ela se tornou rainha. Então ela estava lá no reino dela. Mardoqueu morava ali naquele reinado e o rei tinha um conselheiro. Na verdade, ele era um alto oficial do rei. E o nome dele era Amã, que por acaso parece muito com Espiga Sabugosa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Amã era um alto oficial do rei. Ele aconselhava o rei em algumas coisas que o rei pedia para ele. E assim, ele tinha muito poder no reino, né? E o rei, ele decretou que as pessoas que passassem perante ali o Amã se ajoelhasse perante ele, né? Se curvasse. Afinal de contas, ele ocupava um alto cargo naquele reinado. E as pessoas passavam e se curvavam diante de Amã. Só que Mardoqueu não se curvava diante de Amã. Uai, tio, por quê? Não era um decreto do rei? Não era a pedido do rei que todos se curvassem perante Amã? É sim, mas vocês sabem que os judeus, eles adoravam somente a Deus, assim como nós cristãos também. Nós nos curvamos somente perante o nosso Deus. E Mardoqueu, ele obedecia isso fervorosamente, de maneira que ele não se curvava diante de Amã. Amã então ficou muito furioso. Ah, aquele judeu não se curva perante mim. Nenhum judeu se curvava perante Amã. Sabe o que ele fez? Ele foi lá no rei fuxicar, falar mal dos judeus, e aí até que ele convenceu o rei a emitir um decreto. Um decreto que dizia que no dia 13 do mês 12, todos os judeus deveriam ser mortos. Mortos, tio? Sim, todos deveriam ser aniquilados. Então todos os judeus ficaram muito apavorados, né? E o que o cristão, o que o judeu faz quando fica apavorado? Exatamente. Eles recorrem a Deus. Então os judeus foram orar, eles foram jejuar, pedir ao Todo-Poderoso que isso não viesse a acontecer. E vocês sabem que Ester também era judeu, né? E ela também ficou muito triste e muito angustiada por esse decreto. Nas orações, Mardoqueu, ele teve uma direção de Deus. E aí ele aconselhou Ester. Disse, Ester, e Mardoqueu foi lá e falou com Ester. Deu um bom conselho para Ester. Ele disse assim, Ester, tu é rainha, mulher. Tu é rainha, tu pode ir lá falar com o rei para convencê-lo a não matar os judeus. Ora, afinal de contas, lembre-se que você também faz parte do nosso povo. Todos nós vamos morrer. Ester, só você pode ir lá e mudar essa situação. Vamos, faça isso pelo seu povo. E Ester foi lá falar com o rei, mesmo sabendo que ela corria perigo de vida. Sabe por quê? Porque qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem a autorização dele era aniquilado. Era morto só por ter entrado na presença do rei sem a anuência dele. Mas Ester estava disposta a sacrificar sua própria vida em favor do seu povo. Ester respirou, orou e também estava jejuando junto com seu povo.
e foi até a presença do rei. Quando ela chegou na presença do rei, engoliu em seco, olhou para o rei olhou para ela e disse: Esther. E então ele estendeu o cetro para Esther. Tio, o que é cetro? Cetro era um bastão pequenininho que o rei segurava na sua mão direita, provavelmente feito ali de ouro, de metais preciosos, pedras preciosas, que era simbólico, assim como a coroa do rei também é simbólico. E quando ele estendia o cetro para alguém, significava que ele estava estendendo o seu favor para aquela pessoa. Ele estava aceitando aquela pessoa. E ele aceitou Esther. Esther foi lá e falou: Rei, eu tenho um pedido. E ele disse: peça o que você quiser, Esther. Deus estava tocando no coração do rei. E Esther pediu que ele fizesse um banquete no dia seguinte, e então ela diria o que ela queria. No dia seguinte, ele fez o banquete e Esther pediu que ele mudasse de ideia e que não matasse o povo judeu. E então o rei atendeu. O rei atendeu ao pedido de Esther e deu tudo bem. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu com aquele homem mau, Amã? Olha, o rei, ele foi dormir e ele estava sem sono. Eu acho que ele devia ter tomado uma jarra de café antes de dormir. E então ele falou: eu acho que eu vou ler. Então ele pegou um livro que contava toda a história do seu reinado. E então ele começou a ler aquele livro, e aí ele chegou numa parte que dizia que Mardoqueu tinha ajudado ele, tinha sido bom para ele numa certa ocasião. E aí ele se sentiu assim muito voltado assim a querer ajudar Mardoqueu. Ele estava impelido a ajudar Mardoqueu. E ele queria honrar alguém que tivesse ajudado ele, que era Mardoqueu. E então ele chamou Amã. Amã, vem cá. E aí Amã foi até ele. Amã estava todo feliz, sabe por quê? Porque ele tinha feito uma forca para matar Mardoqueu, porque o decreto já tinha sido emitido, né? Todos os povos, todo judeu ia ser morto, mas só que Amã queria que Mardoqueu fosse morto assim, e todos vissem, porque Mardoqueu não tinha se ajoelhado perante ele. E aí Amã estava todo feliz, tal. Sim, rei. Olha, ele disse: eu quero honrar alguém. Eu quero honrar uma pessoa. Como eu devo honrar essa pessoa? E Amã, achando que era ele, disse: por que o senhor não veste essa pessoa com trajes reais, com vestes reais? Coloque ele em cima de um cavalo. E aí uma pessoa qualquer vai levando esse cavalo aí para frente, dizendo: olha, povo, veja o que o rei faz com quem ele quer honrar. Vejam todos o que o rei faz com quem ele quer honrar. E o rei: ótima ideia, mano, ótima ideia. Faça isso com Mardoqueu. O quê? Com Mardoqueu? Sim, com Mardoqueu. Vá, coloque Mardoqueu em cima de um cavalo, coloque ele com trajes reais e você, leve, puxe o cavalo e vá gritando. Veja o que o rei faz com quem ele quer honrar. Amã ficou muito furioso, mas ele foi lá e fez. E honrou Mardoqueu, que foi um grande conselheiro desde a sua tenra idade. Aconselhou Esté quando era pequena, aconselhou Esté quando ela já era rainha. E assim Deus faz conosco, crianças. Deus, Ele aconselha a gente. E o conselho do Senhor é o melhor conselho. Por isso que lá em Provérbios, o livro que nós estamos estudando, está escrito. Lá está escrito: quem despreza os bons conselhos, ou seja, quem não ouve os conselhos bons, acabará mal. Mas quem segue será recompensado. Ou seja, quem ouve os bons conselhos será recompensado.
E a nossa recompensa, crianças, por ouvir a palavra de Deus, por ouvir os conselhos de Deus, é vida. Deus nos dá vida quando nós ouvimos os seus conselhos. Como assim, tio, Deus nos dá vida? Deus faz com que tudo corra bem para os que o amam e ouvem os seus conselhos. Então, se você ouve os conselhos de Deus, você sempre irá bem. Você não vai passar por problemas que os injustos, aqueles que não ouvem o conselho de Deus, passam. Tá bem? Espero que vocês possam ter aprendido com essa história. Ficou um pouco longo o vídeo, mas é porque, enfim, nós estávamos resumindo um livro de 10 capítulos, que é o livro de Esther. Mas espero que vocês possam ter entendido e possam ter chegado até este momento do vídeo para serem abençoados com essa maravilhosa palavra, que está lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 13. Fácil, né? Provérbios 13, 13. Quem ouve os conselhos, quem despreza os bons conselhos, acabará mal, mas quem os escuta será recompensado. Um forte beijo e até a próxima.